E eu sempre gosto muito de estar com vocês. E vocês que já vieram aqui, né, a maioria de vocês, sabem como que eu gosto de estar com vocês. É assim, sentadas em círculo, olhando umas para os olhos das outras e pensando, tendo a nossa mente cativa à palavra de Deus. Todas nós temos as nossas dificuldades, todas nós temos os nossos problemas, porque problemas existem e nós não podemos ignorá-los, seria tolice. E todas nós temos muito ainda a ser mudado pelo Espírito Santo de Deus. Mas já andamos bastante, né? Já deixamos de ser aquela que nós éramos antes. Já somos nova criatura, estamos sendo transformadas de glória em glória, na imagem do nosso Pai. E é isso que importa. Uma sabe mais do que a outra? Não, não existe isso na palavra de Deus. Existe alguém que tem um pouco mais de experiência, que já praticou um pouco mais, teve mais oportunidade no sentido de que talvez tenha conhecido a palavra primeiro, mas ninguém sabe mais do que ninguém. Por uma única e simples razão. O Espírito Santo é disponível para todos. E ele orienta todos. E a sabedoria vem para todos que querem recebê-la. Há um versículo em Provérbios que diz que a sabedoria grita pelas esquinas das ruas. Ou seja, quando você vive conforme a verdade, não tem jeito disso ficar escondido. É notório, todos percebem. E o único objetivo desses encontros que o ministério faz é incentivar cada pessoa a perseverar na palavra. Não é para dar glória a ninguém, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Nos nossos encontros não há ninguém que sabe mais do que ninguém. Essa realidade é sempre falada pelo irmão Bernardo. Ele sempre faz questão de falar isso, de dizer que ele tem as mesmas dificuldades que todas as pessoas, que ele também tem os momentos em que ele tem que dominar a sua alma e colocar-se na palavra, como eu também tenho. Eu sei que isso choca a maioria das pessoas, porque as pessoas pensam assim, um líder, ele é isso, ele tem que ser mais... Não, não existe isso, não. Nós somos todos absolutamente iguais diante do Senhor Jesus. A diferença é a perseverança e a prática. E essa diferença, ela não faz da pessoa superior à outra, não. Ao contrário, ela faz da pessoa cada vez mais uma serva. Quem conhece mais a Deus torna-se ainda mais servo, mais humilde, mais simples. E não existe nenhuma pessoa que não tenha nada para te ensinar. Você pode observar o comportamento da pessoa. Você pode observar a forma como a pessoa fala. Há sempre algo que você pode ver naquela pessoa de bom. Então, quando o Senhor Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7, será por que ele disse isso? É porque ele nos perdoa inúmeras vezes. Quantas vezes precisamos, ele nos perdoa. E assim também nós devemos perdoar a quem nos ofende.
O nosso espelho deve ser o Senhor Jesus, e não a pessoa que está do lado ou à sua frente. Estamos juntas no mesmo nível diante do trono, e é isso que conta e mais nada. Só isso que conta. Eu estava há vários dias já pensando nisso. Isso tem vindo ao meu pensamento. E eu encontrei aqui um versículo de Gálatas, apenas uma expressão do versículo. É Gálatas 1. Quando Paulo inicia a carta, ele se define, essa é uma característica, né, de Paulo, ele sempre diz quem ele é. Então ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E eu quero te dizer hoje, minha irmã, que você é esposa, mãe, filha, irmã, por parte de Deus. Você deve viver a sua vida de mãe, esposa, irmã, cunhada, amiga, porque Deus te presenteou com essa vida para isso. Não foi homem nenhum, foi Deus. E no versículo 10, que completa isso, diz: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria serva de Cristo. O seu caminho, a sua trajetória em Cristo Jesus, deve ter uma direção só, aquela que é colocada dentro do seu espírito pelo Espírito Santo de Deus. Por ninguém mais. As pessoas podem nos incentivar a perseverar, nos dar palavras de ânimo, mas a direção é dentro de nós. Nós temos de saber o que é que Deus está colocando dentro de nós e sermos fiéis a Ele. Não importa o que pensem, não importa o que falem, nada disso importa. Importa o seu compromisso com a palavra. O compromisso de ser uma boa esposa inclui, primordialmente, falar pouco. Vocês já perceberam que eu sempre volto a esse assunto, é a minha dificuldade, né? Eu falo muito, eu preciso diminuir mais ainda. Ser paciente, ser longânima, como Jesus é com a gente. Não há outro caminho. Quando eu olho para vocês, eu vejo, por exemplo, que determinadas irmãs, pela trajetória de vida que eu sei que elas têm, eu vejo que determinadas irmãs já são muito mais pacientes do que eu, já são muito mais ordeiras, no sentido de donas de casas do que eu, muito mais diligentes. Isso me alegra muito, não porque elas já são mais do que eu, não é o caso. É porque eu vejo tanto que elas cresceram na palavra. Então, eu me lembro, às vezes, de quando eu conheci determinada pessoa e agora o que essa pessoa já é. Como que ela tem se firmado.
tenho visto como que muitas de vocês têm se desembaraçado das dificuldades da mente, que bombardeiam a sua vida, aqueles pensamentos negativos, pensamentos de que não há saída, pensamento de que você não merece. Você não merece mesmo não, mas Jesus mereceu por você. Você não precisa merecer. Você só tem que crer, mais nada. E isso me dá uma alegria muito grande, ver vocês estarem cada vez mais firmes na palavra. Porque logo que a gente se converte, e isso, eu acho que isso acontece com todo mundo, a gente acha que as pessoas que são convertidas são maravilhosas, que não têm defeito nenhum, são santas, mas não é assim. Então, eu percebo, por exemplo, que se uma pessoa que tem, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma boa palavra, que ensina bem a palavra, se essa pessoa, às vezes, tem alguma coisa na vida dela que não está ainda de acordo com a palavra, ou se ela perde a paciência com alguém, responde mal, a maioria das pessoas censura. Por quê? Porque tinha uma expectativa muito alta em relação àquela pessoa. Nós não devemos ter expectativas em relação às pessoas. Nenhuma. E na hora que a gente percebeu uma dificuldade do irmão, de uma irmã, vamos dispensar amor, porque todo mundo erra. A gente também erra. A gente sabe as lutas íntimas que a gente passa, que a gente vive em determinadas situações. Quando alguém te desafia, quando alguém te desrespeita, quando alguém mente para você e você descobre que é mentira, e essa pessoa fica afirmando e reafirmando a mesma coisa, a mesma mentira. E, às vezes, é uma pessoa que diz que está em Deus. Porque estamos em Deus, não somos infalíveis, nós erramos. E os outros também. Logo que a gente começou a fazer essas reuniões no ministério, assim, com as mulheres, eu comecei a perceber que muitas irmãs tinham dificuldade em aceitar, não é uma questão de aceitar, em lidar com a verdade de que, às vezes, eu falava, por exemplo, que eu tinha dificuldade, que eu falava muito, que eu precisava melhorar e tal. Eu percebia que a irmã tinha a expectativa de que eu era quase que perfeitinha, certinha. Mas não é isso, não é verdade. Ninguém é assim. Né? Todos nós temos nossas dificuldades. E nós temos que realmente tomar a decisão de nos dominarmos, de termos domínio próprio sobre os nossos ímpetos. Não existe coisa pior do que mexer com uma pessoa impetuosa, conviver com uma pessoa impetuosa, que faz uma coisa, volta atrás, torna a fazer, volta atrás, está sempre pedindo desculpas, sempre pedindo perdão, e está sempre indo e voltando. Mas cada um tem as suas dificuldades. E Deus supre todas elas. Né? As coisas estão ficando cada vez mais difíceis, mais apertadas. E se nós não nos firmarmos verdadeiramente, vamos nos tornar pessoas cada vez mais machucadas, mais estragadas, mais tristes. E isso não é do Senhor. A alegria no Senhor é a nossa força. É. Firmes em direção à verdade. E pessoas que não desanimam.
essa deve ser a posição que nós devemos procurar ter. E, às vezes, a gente pensa que isso vai facilitar a vida do marido e dos filhos, facilita a vida da gente. O autodomínio facilita a vida para quem exerce o autodomínio, porque ela fica fora da contenda. Se uma pessoa diz uma palavra grosseira e você não responde, aquela pessoa não consegue te atingir. Se você consegue perdoar aquilo, você está livre daquilo. É uma verdade que está na palavra. Não é? Palavra branda aplaca o furor. Então, a pessoa só é livre em Cristo Jesus se consegue ir tendo o seu caráter mudado para ter o autodomínio. O autodomínio é o início da sua transformação. Não é o fim, não. Primeiro é o autodomínio, depois vai crescendo perseverança, piedade, até chegar no amor. Que, como a palavra muito bem diz, cobre todas as transgressões. Então, quando nós nos reunimos num lugar por vários dias, as características individuais afloram, as diferenças. Né? Esse é um tempo que nós podemos usar bem para treinar o domínio próprio, para exercer misericórdia. E eu espero sinceramente que a vinda de vocês aqui seja um incentivo a isso. Em casa, no trabalho, no passeio. Porque essa é a chave para você conseguir permitir que o Espírito Santo desenvolva em você o caráter de Jesus. Se você não tem nem autodomínio, explode, diz qualquer coisa, faz qualquer coisa no ímpeto, você não se aquieta. E quem não se aquieta, todos conhecemos o versículo, aquietai-vos. Quem não se aquieta não sabe quem é Deus. Quando eu vou conversar com uma menina que vai se casar, a primeira coisa que eu falo com ela, olha, aprende a ter autodomínio. Porque ajuda bastante. Mas não é só isso, né? Tem muito mais coisa por aí. E eu sei que todas vocês têm alguma experiência, têm algo que vale a pena. E como eu sempre faço, a partir de agora, eu gostaria que aquela que sentisse no coração compartilhasse conosco algum momento de sua vida, à luz da palavra de Deus. Pode começar por você? Amém. Boa tarde, irmãos. Uma surpresa. Meu nome é Thaís, eu sou de Águas Formosas. Eu moro em Águas Formosas, na verdade eu sou de São Paulo. Aí eu me casei, meu esposo é de Águas Formosas e eu fui morar lá em Águas Formosas. Tem 7 anos e meio. E tem sido maravilhoso, né? Viver a palavra de Deus. Como a irmã Glória falou, todo mundo tem dificuldade. Nessa hora eu falo, gente, como eu tenho que aprender? Tenho muita dificuldade ainda. Tenho que aprender também a ficar quieta, falar menos. E eu sei assim que é um processo, né? É no dia a dia. Não adianta. Meu esposo sempre fala comigo assim, Júnior, meu esposo. Ele fala assim, não adianta você querer fazer uma viagem. Tem várias cidades para você percorrer. Você não vai chegar lá de uma vez. Então é um processo, né? É dia a dia, é o passo a passo. E ele tem sido assim uma pessoa maravilhosa que tem me incentivado muito a andar em Deus. Uma pessoa muito paciente. E nós temos experimentado na nossa casa a provisão de Deus, o cuidado de Deus. E tem sido maravilhoso, porque a gente sabe assim que é muito difícil,
né? A convivência a dois não é brincadeira, não é fácil. A gente tem muita dificuldade, o outro também tem muita dificuldade. Nós temos filhos, né? Eu tenho uma menininha. Então, eu creio assim que eu tenho tentado assim me aquietar em Deus e aprender de Deus, porque eu sei que eu não consigo me mudar sozinha. Às vezes eu até tento. Às vezes a irmã Glória falou assim, né, tem determinadas coisas que eu sei que o Espírito Santo me mostra, que eu tenho aquela dificuldadezinha ali. Aí eu tento, assim, me mudar, né? Eu vou passar uns diazinhos assim, eu vou vendo aquela dificuldade e eu tento ficar mais quieta, não responder tanto, mas não resolve. Só resolve a hora que eu me aquieto, vou passar tempo orando no Espírito, adorando a Deus, aí resolve. Aí eu não percebo. Aí quando passa um tempinho, meu esposo fala assim, Thaís, mas você mudou, você não está mais assim tão agitada, está mais tranquila. Mas eu sei que não fui eu, foi o Espírito Santo, porque eu não consigo fazer nada. Eu não tenho capacidade de me mudar. Só o Espírito Santo é que tem. E eu sei, né, que isso é um processo, é o dia a dia. E ninguém me impede. Né? Meu esposo não é o meu empecilho, minha filha não é meu empecilho, ninguém, meus afazeres, né? Ninguém me impede. Né? O serviço da casa, a escola, nada. Eu tenho que ser diligente, né, de me colocar diante de Deus para viver, né, o que Deus já me deu, já fez por mim. E é o que eu tenho tentado fazer. Boa tarde, minhas irmãs. Olha, acho que todos nós temos experiência com Deus. Eu creio que todos nós aqui temos. Se nós formos falar, sinceramente, se eu for falar aqui com vocês o que Deus tem feito por mim, pela minha família, é muito gratificante. Eu acho que eu sou a mais velha daqui mesmo, dessa turma aqui. Então, eu tenho que ter mais experiência com Deus do que todos vocês. Eu tenho 10 filhos, tenho 18 netos e 3 bisnetos. 8 filhas mulheres e 2 homens. Ela é minha nora. Essa daqui é filha. Ali também é filha. Mas eu quero dizer o seguinte. Deus é maravilhoso demais. Ele é muito tremendo. E grandes coisas Ele tem feito na minha família. Tem um versículo lá no Salmo 123, verso 3, que diz o seguinte. Este versículo, eu amo ele. Ele diz assim, o salmista Davi. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Eu creio que todos nós estamos alegres nesta tarde, por estarmos aqui reunidos, uma compartilhando com a outra, e falando a proeza de Deus em nossas vidas. Eu era da igreja presbiteriana. Quero dizer o seguinte, quando a igreja foi dividida, o pastor, ele criou outra igreja por denominação Cristo Salva. Aí foi um grupo para lá. Fiquei muito assim chateada, porque está numa igreja e para outra, e aquela confusão toda. E Júnior, o meu filho, que é o esposo dela, ele começou a estudar, a ler os livros, a comunicar com esse ministério. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, mãe, eu não vou mais frequentar a igreja, porque eu aprendi agora outras verdades. Aquilo, para mim, não foi bom. Mas hoje, depois que eu comecei a vir nesse trabalho, eu sinto hoje que realmente é diferente. Não é a igreja que é salvação, não é o pastor que é salvação, não é os irmãos, é Jesus Cristo. Este é que tem que ser glorificado, exaltado, e toda honra é para Jesus. Porque eu aprendi muito neste ministério. Louvo a Deus, porque realmente hoje eu ouço o Espírito Santo de Deus falar dentro de mim. E eu tenho várias experiências, irmãos. Mas não pode, se eu for falar todas elas aqui, seria muitos dias a falar o que Deus tem feito. É muita bondade. É muitas bênçãos.
Deus é tremendo demais. Eu glorifico ao Pai por estar aqui neste evento. Eu glorifico a Deus pela vida da irmã Glória, também do irmão Bernardo, né, que esse ministério, eu tenho certeza, que ele tem edificado muito as nossas vidas, né, a nossa alma, o nosso espírito. E é tão bom aquietar em Deus, ter uma vida assim, quietada mesmo em Deus, porque se nós não vivermos a vida de Deus dentro de nós, nós não temos condição de vida, não. Não seremos boas mães de família, não seremos boa sogra, não seremos boas vizinhas, não seremos boas em nada. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus é que nos ensina e nos mostra e nos guia toda a verdade. E que a paz do Senhor esteja com todos, porque se eu for falar aqui, seria muito tempo. Amém. Amém, irmã. Muito obrigada. Eulina, não? Vai passando. Irmã Terezinha. Irmãos. A paz, irmão. Meu nome é Terezinha, eu sou de São Paulo, Barueri. Eu louvo a Deus, tenho motivos de sobra para louvar a Deus pela vida desses irmãos, do irmão Bernardo, da irmã Glória, né, que têm nos ajudado muito. O que nós temos aprendido, né, nós temos passado para um grupo de irmãos, né, o que nós temos aprendido com o Espírito Santo, nós temos tentado passar por um grupo de irmãos, né, que a vida deles era muito difícil, como a nossa era também, e Deus nos tirou, né, da escravidão, do império das trevas, e nos transportou para o reino. Então, nós temos tentado passar para esses irmãos, e graças a Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a vida daquelas pessoas tem mudado em muito, né? Tanto que quando a gente vem para cá, a gente conversa com eles, olha, nós vamos lá no ministério do irmão Bernardo, da irmã Glória, né? E aqueles irmãos, eles tão humildes, eles se comovem, né? E cada um tira aquela pequena oferta e manda, né? Então a gente louva a Deus por que Deus está fazendo na vida daqueles irmãos através do ministério Verdade Viva. Então eu me lembro, igual a irmã Glória falou, quando a gente se converte, a gente pensa que todo mundo que está ali na frente é santo, né? Nossa, a gente passa a confiar demais nas pessoas e não imagina, né, que nós temos que olhar somente para o autor e como sumador da fé, que é Jesus Cristo. Então, as pessoas que passam por igreja, né, por esses negócios, eles é muito machucado, porque a gente aprende a confiar no homem e depois você vê que é só decepção e mágoa e mais nada que você aprende daquilo ali. Então, quando eu conheci o ministério, que eu conheci a irmã Glória, não sei nem se ela lembra, eu me lembro, porque o que ela passou para mim foi uma experiência assim que eu não consigo esquecer do jeito que ela falou comigo, que ninguém tinha falado comigo, do jeito que a irmã Glória falou. Foi lá em Campinas, né? Acho que foi em 99. Nós tínhamos acabado de sair de uma igreja, né? E a gente estava assim, muito magoado, só tinha mágoa dentro de nós, né? Muita mágoa, que a gente não conhecia a oração em línguas direito, não praticava. Então, a gente só sabia juntar dentro de nós o que não prestava, né? Então, aquelas pessoas magoou muita gente, a gente estava muito magoado. Então, eu conheci a irmã Glória e eu comecei a conversar com ela. E essa irmã me falou palavras que me edificou, palavras de conforto, palavras que, nossa, até hoje eu lembro dela, eu choro quando eu lembro da irmã Glória, porque ela foi muito amorosa comigo. Eu era uma pessoa muito magoada e eu comecei a conversar com ela. Comecei a chorar muito e ela falou, não, irmã, não chora, porque Jesus enxugou todas as suas lágrimas. Então, se você ninguém te valoriza, mas Jesus te valorizou. Jesus não despreza ninguém. Então, a irmã Glória, ela conversou muito comigo. Eu não consigo esquecer do que ela fez. Foi muito gratificante o que a irmã passou para mim, graças a Deus. Foi através dela conversar comigo que eu me levantei, que ela me incentivou a buscar a Deus, o Espírito Santo. Foi que me deu força, que graças a Deus estou aqui hoje, mãe. Graças a Deus sou verdadeira, nova criatura em Cristo Jesus. Aprendi a perdoar. Aprendi a amar as pessoas que me magoavam, que me magoou naquele tempo. Graças a Deus, hoje,
eu aprendi a orar por elas e amar elas, que eu sei que Jesus ama elas também. Vocês fizeram aquilo porque não conhecia a Deus, porque quem conhece a Deus não magoa ninguém, ama a todos, né? Então, eu louvo a Deus por esse ministério. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Bernardo, porque ninguém, quando você sai de uma... Quando você está na alma magoado, você escuta o irmão Bernardo pregar, você acha que ele não ama ninguém. Você fica assim, meu Deus, esse homem não tem amor, porque se você está precisando tanto de outras palavras, e ele fala daquele jeito, então não tem ninguém que está na alma que aguenta ouvir o irmão Bernardo pregar, né? Porque eu, sinceramente, eu falo que no começo... Quando eu ouvi as fitas do irmão Bernardo, eu digo, ai, meu Deus do céu. Eu via que aquilo estava completamente diferente daquilo que eu queria ouvir, né? Então, mas eu insisti, ouvindo a fita dele, porque no meu íntimo eu sabia que era aquilo que eu queria, que era aquilo que eu precisava, mas não era aquilo que eu queria ouvir, né? Aquilo não estava dando certo. Aí eu falei assim, mas eu sei que isso é a verdade. No meu íntimo eu estava identificando que aquilo era a verdade, era aquilo que ia me tratar, era aquilo que ia me sarar. Mas eu não conseguia ouvir, eu começava a ouvir, eu ficava, nossa, muito agoniada, muito nervosa. Mas eu fui pedindo a Deus força, orando no Espírito Santo, e fui me aquietando, e fui ouvindo as fitas dele, lendo os livros, né? E insistindo. Essa é a terceira vez que eu venho aqui em Belo Horizonte, graças a Deus. E Deus tem mudado assim, irmão, em mim, né? Porque eu precisava mudar muito para a minha família poder mudar, para todos ao redor de mim, porque nós tínhamos assim, a minha família toda, todos eles olhavam para a gente. Então, eles acham, igual a irmã Glória fala, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente é perfeito, e não é, né? A gente é cheio de erros e defeitos, e a gente depende totalmente do Espírito de Deus, né? Então, eu fui tendo paciência comigo mesmo, o Espírito Santo me orientando, e a gente conversa com esses irmãos, que nos ajuda muito, e graças a Deus, hoje em dia, a gente pelo menos está começando a gatinhar na palavra, né? Precisando muito de aprender, como a irmã fala, né? A gente precisa muito ficar calado, que é uma dificuldade muito grande na gente, né? De ficar calado. Eu também falo bastante. Então, tenho pedido força a Deus para a gente poder ficar calado, né? Se aquietar em Deus, para saber que o Senhor é Deus, né? E só Ele muda, só Ele cura, só Ele liberta. Por isso eu louvo a Deus e agradeço pela vida de cada irmão e pela vida desse ministério, que ele vai crescer muito em Cristo Jesus. Amém. Boa tarde, irmãs. É uma alegria muito grande, né? Estar aqui diante das irmãs. E saber que o Senhor é bom. E sabe tratar de cada uma de nós, né? A irmã Glória ali falando. Eu estava aqui imaginando como que Deus, na sua infinita bondade, como Ele sabe tratar de cada pessoa. Cada uma aqui é diferente, né? Tem um gênio diferente, mas o Espírito de Deus, Ele sabe tratar direitinho da minha vida, da sua vida. Ele sabe cuidar de nós. Então, eu tenho motivo aqui de louvar a Deus por tudo que o Senhor é, o que Ele tem feito na minha vida. O Senhor tem feito grandes coisas em minha vida. Irmã Glória ali falando que o que o Espírito Santo tem feito em nossas vidas, e eu comecei a lembrar da minha vida como um filme, né? Foi passando, eu lembrando quem eu era, não que hoje eu estou lá, eu estou aprendendo de Deus. Então, mas o que Deus já tem feito na minha vida, o que Ele já tem curado, o que Ele já tem sarado a minha vida, o que Ele tem assim já transformado dentro de mim. E então eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu sei que Ele tem muito mais. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu percebo que eu preciso de Deus, que eu preciso da palavra. E diante de Deus, como eu não sei de nada, e como eu tivesse nascido agora. E como eu não sei nada, então nesses últimos dias tenho procurado assim falar menos. Então até no grupo dos irmãos eu tenho falado pouco.
Que o momento parece para mim me aquietar e aprender mais do Senhor. Ele é bom, tem sido muito bom. Tem feito uma obra maravilhosa na minha família. Eu sei que Ele tem feito na sua família, tem feito na vida das irmãs, dos seus filhos, de esposo, porque a palavra de Deus, ela é a verdade pura. A verdade que não tem mistura com nada. Eu gosto muito de Hebreus 4:12, que diz assim: a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz, ela é uma palavra que funciona, tem funcionado para a minha vida. Tudo nesta terra é morto, mas a palavra de Deus é uma palavra viva, que funciona. E Hebreus, eu ouvindo aí o testemunho das irmãs, ouvindo o irmão Bernardo, e tem vindo isso no meu coração. Hebreus capítulo 2. Importa que eu me apegue com mais firmeza essa verdade ouvida, para que dela jamais eu venha me desviar. Então, quando a gente vê muitas pessoas saindo da palavra, é momento de a gente se apegar mais na palavra de Deus. Porque quem está em pé, cuidado para não cair. Então, diante de tanta circunstância, diante de tantas coisas que a gente tem ouvido aqui nessa terra, é o motivo da gente se apegar mais em Deus, mais na palavra, nos apegar com mais firmeza na oração, na meditação. Olha lá, lavando a louça, não é que a gente vai passar 5 horas, né, irmã Glória? Deixar de fazer os afazeres domésticos, não é isso. É lavando a louça, é fazendo a caminhada. Eu tenho essa experiência de estar caminhando e louvando a Deus, orando no Espírito. Então, esta palavra, ela tem marcado no meu espírito. A palavra de Deus é uma palavra viva. Tudo é morto, mas a palavra de Deus é viva. E eu me apegar cada dia mais. Quanto mais essa palavra que eu estou ouvindo, me apegar com mais firmeza esta palavra que eu tenho ouvido, porque ela é a palavra fiel e verdadeira. É a única palavra que pode me ajudar. Nada pode me ajudar a não ser a palavra de Deus. Eu posso me deleitar nela e descansar nesta palavra, porque ela vai estar me fortalecendo todo momento. Amém? É uma alegria muito grande, né? Uma gratidão muito grande no meu coração de estar aqui com as irmãs, ouvir as experiências das irmãs. Eu costumo dizer que eu aprendo com uma criança, com um adulto, até com uma pessoa que nem conhece a palavra de Deus, eu aprendo com ela. Porque cada um tem algo para nos ensinar. Quando a gente chega naquele ponto, falei, eu já não tenho mais nada que aprender. Nós paramos ali em Deus. Você para ali. Quando a gente acha que já aprendeu tudo, a gente parou lá naquele pontinho, né? Ficou lá estacionada. Mas só o Espírito de Deus é que nos dá condição de aprender. Amém? Muito obrigada. Agnete, por favor, senta aqui ao meu lado. Amém. Meu nome é Agnete, eu sou de Fortaleza. Essa é a 4ª vez que eu venho aqui. E a primeira vez que eu vim aqui foi em 2002, em dezembro. E aí, eu estava na ministração pela manhã, quando alguém falou que hoje à tarde, naquele dia à tarde, teria uma reunião para mulheres, para casais. No dia, não era para mulheres, era para casais. E eu, representando a minha família, achei que devia ir como casal. Em 2002, em dezembro, fazia 5 anos que a gente estava separado na mesma casa. E aí, quando a Glória começou a ministração falando que alguém havia dito para ela, uma mulher havia dito para ela, que não amava mais o marido. E quando eu ouvi aquela palavra, eu disse, epa, é para mim essa palavra. E ela, continuando na palestra, ela disse que ela havia dito para aquela moça
que se ela não amasse o marido, era assim daquela maneira que ela amava a Deus. E aí, cada vez que a Glória falava algo sobre essa pessoa, eu havia, na minha intimidade, me repulsava, dizendo que, como que não pode amar a Deus? Eu saio de Fortaleza para conhecer de Deus e não ama esse Deus? E ela dizia que se você não ama o seu marido que você convive, é pai dos filhos que você tem e que você vê, como é que você pode amar a Deus que você não vê? E aí eu achei tudo muito absurdo nessa reunião, porque tudo ia de contrário com o meu esforço de estar aqui. E aí eu deixei o Espírito Santo falar. E aí eu comecei a buscar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de uma maneira tão grande que eu comecei a olhar o Ageu de outra maneira. Não com os olhos de carne, não com o jugo. E aquele amor foi transbordando tanto por Deus Pai, por Deus Filho e por Deus Espírito Santo, que o meu amor transbordou e atingiu o Ageu. E aí, amadas, em 2002, em dezembro, quando foi em quando foi 18 de julho de 2004, com 2 anos quase depois, o Senhor foi preparando. Ele preparou a minha casa, Ele preparou o meu coração, Ele preparou o meu corpo. E aí, eu, de novo, estava com Ageu, num casamento civil e religioso. E aí, o Senhor preparou férias conjugais, nós ficamos noivos, nós passamos a namorar de novo. E aí, nós ficamos noivos, e nós tivemos lua de mel, nós tivemos núpcias. E aí a minha família foi sendo resgatada da mão de Satanás. E o que me levou muita atenção, que em Mateus 12, 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E, amadas, o Senhor tem ouvido a nossa oração. O Senhor tem resgatado a minha família das mãos do inimigo. O Senhor tem me feito uma auxiliadora idônea. Eu tenho procurado a brigar menos, a ouvir mais, a ser mais diligente nas nossas decisões. E a gente só tem acrescentado. A vida só tem acrescentado para a nossa família. Então, quando você achar que sua situação não tem mais jeito, quando você achar que é impossível para você, é possível para o Senhor. Porque, olha, eu não aguentava, era insuportável o meu marido fazer assim em mim. Sabe, o inimigo, os psiquiatras, os psicólogos, os inimigos vestidos de amigos, diziam que a minha situação não tinha mais jeito, era completamente impossível. E hoje nós buscamos a Deus, nós oramos em língua. E o Senhor tem feito proezas, porque a minha família, a minha casa serve ao Senhor. Todos os nossos costumes, todas as nossas idolatrias, o Senhor tem trabalhado nelas. E eu louvo a Deus por esse ministério, porque Ele tem acrescentado. Olha, você não sabe o que é férias com Deus estar aqui. Sabe, é dizer não a tanto sistema que a gente é envolvida, é engolido, você já acorda atrasado para a vida. E você deixar... Eu falo particularmente de mim. A minha vida é uma correria em termos de profissão. Mas eu consegui transformar a odontologia não no fim, mas no meio, sabe? De falar de Jesus. E que tudo passa, tudo é corrupto. E eu tenho vivido assim, uma verdade que eu sei que ainda tem muita coisa para percorrer. Mas eu louvo a Deus porque as máscaras têm caído. Sabe, eu louvo a Deus porque eu já não estou mais no palco. Eu já vejo lá, aliás, eu não estou mais na plateia. Eu consigo ver atrás das câmeras, sabe? E isso é muito importante, é incentivo para as nossas vidas. Você vê o que está atrás das câmeras, sabe? E isso, para mim, tem sido crescimento. E tenho passado isso para a minha família. Sobre a verdade que não é verdade, que é vivida com tanta corrupção pelas pessoas que se chamam líderes.
E eu louvo a Deus por esse ministério, por estar aqui. Só não pensava que eu ia falar nada. Amém. Obrigada, minha irmã. Graças a Deus. Meu nome é Marisa, sou de Tatuí, São Paulo, e há 9 anos eu conheci o Ministério Verdade Viva. Foi através de uma amiga, né, da minha cidade que passava os ensinamentos do irmão Bernardo para nós e falava sobre a prática da oração em línguas, da meditação na palavra. E eu já pertencia a uma igreja e estava muito confusa com o que eu via na igreja, porque eu pensava, ou eu estou errada e todo mundo dá certo, ou todo mundo está errado, porque aquilo não me alimentava mais. E ouvindo, essa irmã passou esse ensinamento, eu falei, bom, eu vou experimentar. Então, orar em línguas, eu achei muito fácil, eu achava que, será que vai funcionar? Então, vou experimentar, porque é muito fácil. E comecei a passar tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, orando em línguas, meditando na palavra. E chegou o dia do evento, ela comentou que ia ter o evento, e era no centro de Belo Horizonte, isso há 9 anos. E eu quis muito conhecer, né, o irmão Bernardo, que ministrava, na época o irmão Dave, e eu falei, enquanto eu orava, eu pedi para Deus, e eu ouvi no meu espírito que eu viria. E eu falei para todo mundo que eu viria, mas as condições financeiras eram 0. E eu pensava, mas como? Se eu ouvi que eu iria, mas cadê a condição, se Deus é dono do ouro e da prata? Porque eu queria ver que tinha que ser visível e palpável. É assim que eu tinha aprendido, ou uma mágica acontecer. Mas eu continuava orando no Espírito e ouvindo Deus. Chegou o dia de eu vir, essa irmã viria pago as diárias, né? E eu pagava para ela. E ficou faltando ainda uma parcela, e chegou o dia de eu vir, eu tinha só a passagem de vinda. E eu tinha aprendido assim, a ouvir Deus. E eu fui de novo, falei com Deus, e agora? Eu acho que não é para mim ir. Esse era o pensamento que vinha. E eu buscava em Deus, e Deus, eu falava, bom, a palavra diz que os seus filhos não são envergonhados e nem confundidos. Mas como, Senhor, se eu não for, eu vou ficar envergonhada e confundida, porque faz 3 meses que eu falo para todos os irmãos que eu vou para Belo Horizonte. E agora eu vou falar que eu não vou, por quê? E de repente vinham outros pensamentos. Eu acho que Deus quer me livrar eu de algum acidente na estrada. Então, mas muitos irmãos iam vir. Eu falei, não, a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se vai haver um acidente, Ele vai livrar todos, não somente a mim. Então, também não encaixava. Daí eu falei, Senhor, o que eu faço? Isso, irmãos, a minha mala já estava arrumada, e eu já estava quase na hora do ônibus, e eu perguntando para Deus. E, de repente, eu falei, e agora, Senhor? E veio aquela palavra que o amanhã pertence a Deus. Basta cada dia o seu mal. Falei, Senhor, eu nunca fiz isso até hoje na minha vida, mas eu vou experimentar. Agora eu quero ver se funciona mesmo, se a tua palavra funciona. E falei, então, eu vou. Peguei a passagem de vinda e falei, e continuei ligado em Deus. Eu falava, Senhor, fala comigo. Ele falava, não aquiete, aquietai-vos, e você vai saber que eu sou Deus. E eu falei, o que é aquietar? Será mesmo, Senhor? Não falar nada para ninguém, aquieta. E eu vim, eu já tinha passado de vir e não contei mesmo para ninguém. Né? Tinha a irmã Juvelina, que está aqui, e que veio na época, e mais uns 7, 8 irmãos. E eu fiquei no quarto com ela e com a mãe dela. E quando chegou no dia da administração, eu
quieta, como Deus tinha falado, né? Falei, não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu vi. A tua palavra diz que amanhã pertence ao Senhor, eu vou voltar depois de uma semana, né? Então, e ali, mas às vezes, logicamente, que vinha aquele... E agora? Como vai ser? Como que o Senhor vai fazer? Será, né? Será que vai fazer? Como vai fazer? E eu fiquei ali encantada com tudo, porque a minha família, eu vim de uma família muito humilde, muito simples, e eu estava muito feliz, porque comendo muito bem, eu achava que era impossível hospedar num hotel como aquele. Esse aqui ainda é melhor, viu? Não é, agora nada é impossível para mim. Mas era no Hotel Financial, no centro de Belo Horizonte, né? Isso mesmo, né, irmã Glória? E aí comecei, né, no primeiro dia, eu falei, bom, vou descer para a administração. Eu estava achando aquilo, tudo que eu ouvia, eu falava, meu Deus, era tudo isso que eu precisava, era tudo isso que eu precisava. De repente, irmãos, ninguém sabia. O irmão David parou e falou, Deus, é isso mesmo que o senhor está falando? E ele falou, olha, aqui tem uma pessoa, essa pessoa veio e por isso ela está aqui, mas ela não tem passagem de volta. Ela só veio com uma passagem de vinda, ela não tem como voltar. Naquele momento eu olhava para tudo quanto era, eu falava, não, Senhor, e ninguém sabe, nem a Juvelina não sabe, ela sabe tudo da minha vida. Esse homem não fala nem português, Senhor, ele fala só inglês. Eu falava, não, Deus, não pode, né? Se preocupou com a minha passagem, nem meu esposo se preocupou. Não é possível, isso não é possível. E continuei ali, né? Isso eu já estava chorando, já estava, né, ali, e ele repetiu novamente, falou, olha, essa pessoa está aqui, e Deus quer te abençoar, vem aqui na frente. E eu falei, meu Deus, todo mundo vai ficar sabendo que eu não tenho passagem de volta. Mas nesses 3 meses, Deus falava tanto comigo, porque Ele conhece tudo mesmo, né? Não adianta, que eu ficava muito naquele versículo que Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E eu fiquei muito nele. E naquele momento que quis vir aquela vergonha, sei lá o quê, eu falei, mas... é a realidade, né? Eu tenho que aprender com Jesus. Sou eu mesmo. Então, Jesus, eis-me aqui. E fui na frente. Falei, bom, também vou ter vergonha do quê? Estou diante do meu pai e dos meus irmãos. Então, não posso ter vergonha. E essa é a minha realidade. E fui e me senti muito honrado, irmãos, porque ali o irmão Dave mesmo falou, olha, o Senhor quer te abençoar, quer começar por mim. E já colocou uma nota de $100 na minha mão. Eu nem sabia quanto valia, né? Mas eu sabia que era dólar. Ali eu chorava tanto e chorava. Não era por causa do dólar, mas era por causa dos cuidados de Deus. Porque eu falei, Senhor, é só Deus. E eu caí de joelho assim, encarpetado. Falei, o Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo. Isso eu não sabia o que o Senhor fazia, porque eu só conhecia Deus na religião, nunca na prática. E ali eu comecei a agradecer a Deus. E quando eu abri meu olho, já estava tudo... chegou a hora do intervalo, tinha um monte de dinheiro assim na minha frente. E eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, isso eu nunca vi. E tinha muito mais dólares, cheque, nota de R$50. Falei, meu Deus, não é possível. E eu fiquei ali e para me voltar embora. Bom, mas escuta só. Eu olhei e falei, Senhor. Daí veio uma irmã, né? Eu esqueço o nome dela, ela não está aqui. Falei, irmã, eu ajudo você. E eu falei, irmã, ela pegou aquele tudo, falou, tá. Eu falei, não, irmã, é para mim. Ela falou, lógico, irmã. Você é filha do rei, nada pode lhe fazer falta. E aquele dinheiro deu quase R$1.500 há 9 anos atrás. E eu fui embora de avião, porque era um sonho que eu tinha de andar de avião. Daí, humilde, olha só, né? Humildade. E fui de avião e foi assim, realmente... Olha, irmãos, depois disso, nada me segura mais de vir aqui. Porque é só quando eu não quero mesmo, porque o Senhor me traz, eu creio, que Ele cuida dos detalhes. E assim foi que aconteceu
há 9 anos atrás. Nunca mais, eu quase fiquei, acho que uns 2 anos sem vir. Mas só, né? E as pessoas me conhecem, né? Tem fita, e foi algo assim tremendo. Deus cuida, irmãos. E você, vale a pena, a palavra funciona. Foi a primeira vez que agora eu experimento sempre da palavra, porque ela é poderosa mesmo. E a minha filha falou assim, na época ela era adolescente, falou: mãe, que vergonha. Todo mundo ficou sabendo, mãe, que você não tinha passagem de volta. Falei: filha, e você sabe que eu não fiquei envergonhada? Eu fiquei, foi honrada, porque um Deus que fez os céus, fez a terra, fez você, fez eu, soberano, magnífico, se importou comigo, que não sou nada. Eu fiquei, foi muito honrada, filha, não fiquei envergonhada, não. Graças a Deus. O que vem de Deus é só honra, né? Só honra que vem do Senhor. Graças a Deus que nós já sabemos disso, né? Quem vai querer falar agora? A paz. E eu pegando uma carona com esse testemunho da Marisa, o ano passado foi a primeira vez que eu vim para cá. Eu pedia para Deus que eu queria este lugar. Que não tivesse placas de igreja, que não tivesse... que tivesse compromisso somente com Jesus. E eu fui pedindo, e Ele me trouxe aqui. E, já conhecendo a Marisa, já frequentava uma reunião uma vez por semana, que ela também frequenta, mas não conhecia esse testemunho dela. E, num dos dias que a gente estava almoçando juntas, estava eu, ela, meu marido, e ela começou a contar esse testemunho para mim. E ali eu chorei, eu agradeci a Deus, eu vi a grandeza de Deus. E virei e falei para o meu marido: ainda este ano nós vamos fazer uma viagem para o exterior. O meu marido olhou para mim e falou assim: mas você está ficando louca. Imagina, eu não posso largar o meu serviço, já estou aqui, numa época que eu não poderia largar do meu serviço, agora... viajar de novo. Falei: e nós vamos para o exterior e nós vamos fazer uma viagem maravilhosa. E ele ficou até meio bravo. E eu olhei para a Marisa e falei: Marisa, eu creio que esse Deus que deu para você tudo isso pode dar tudo o que a gente pede. Porque eu achei tão incrível aquilo que a minha confiança foi muito grande. E falei: nós vamos. Dali 2 meses... nós fizemos Los Angeles, São Francisco e Las Vegas. Amém. O Senhor preparou tudo, porque pela circunstância a gente não ia, mas de modo algum. E o Senhor preparou tudo. Até a nossa ida. Quando nós chegamos lá, em São Francisco, não tinha guia para nos receber, para nos acompanhar. Nós saímos, começamos andar pela cidade, nos afastamos do hotel, só com o cartão do hotel. A hora foi passando, e nenhum táxi parava. Aí eu falava: Senhor, foi o Senhor que me presenteou com essa viagem. Daqui a pouco para um táxi, era um brasileiro. O brasileiro nos deu muitas dicas de lugares mais baratos para a gente comer, de passeios mais baratos para a gente fazer. E olha, nós fomos em Deus. E voltamos em Deus, e eu vi que Deus não tem limites. Ele é maravilhoso. Basta a gente crer. Basta a gente acreditar. Nem em nada. Perdoa. E esquece do nosso pecado. E é isso. Glória a Deus. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, uma irmã falou comigo assim: eu estava aí no evento, eu vi a irmã fulana passar, tão chique, tão bonita. E eu olhei para Deus e fui orar, cheguei no meu quarto e falei: Deus, eu queria tanto ter aquelas coisas bonitas que a irmã tem. O Senhor dá para ela e não dá para mim. Aí disse que Deus falou com ela: sabe por que ela ganha? Porque com ela eu falo que eu vou dar, ela acredita. Com você eu falo, você não acredita.
Ela me contou exatamente com essas palavras. É uma questão de crer. Unicamente uma questão de crer, né? A gente ainda vai continuar, mas antes eu queria que a Karina viesse aqui. Essa menina mora em Itabuna. O marido dela faz a filmagem para nós, é um voluntário, ele vem para fazer isso, como o irmão Adilson, que está ali no som. E a penúltima vez que você veio aqui foi quando? Você veio em julho, mas antes das crianças nascerem. 2002. E nós saímos do restaurante, nos sentamos ali naqueles sofás, você lembra disso? Mais ou menos umas 30 pessoas por aí. E a Karina, então, falou alguma coisa com essas irmãs que eu vou pedir ela para falar agora. Boa tarde, mães. Eu lembro bem, né? Como a irmã falou, a gente estava no sofá e algumas irmãs contando experiência de vida, de filhos. E eu fiquei quietinha ali ouvindo, né? Não tinha ainda, apesar de já ter 12 anos de casado na época. E eu sempre louvava Jesus pelos meus filhos. E minha vinda em 2002 foi mesmo um milagre, porque financeiramente realmente a gente não estava podendo. E meu esposo já estava com a viagem marcada, com a bagagem feita, e eu falei para Deus que eu queria vir. E eu lembro que, na época, meu esposo fosse uma filha. Financeiramente, né? A gente não pode, mas Deus é que faz as coisas por nós. Vamos ficar nele e aguardar nele. E uma tarde eu estava em casa, faltando um dia para a viagem. Eu estava em casa e o telefone tocou. Minha mãe falou assim: filha, tem um dinheiro aqui que mandaram entregar para você. Como é que eu faço? Aí eu falei: mãe, dinheiro? Aí falou assim: mandaram entregar aqui um dinheiro. Disse que estava devendo a você para colocar na sua conta. Aí eu falei: uai, não tenho dinheiro para receber de ninguém. Aí eu falei: mas bota, né? Mandaram colocar, se ela coloca. Aí quando ela colocou o dinheiro que eu fui ao banco, era o dinheiro certinho de pagar a hospedagem aqui. E eu falei: glória a Deus, porque foi Deus que mandou para mim. E arrumei minha bagagem de noite, que era no outro dia para vir. Eu lembro quando deu umas 3 horas da manhã, eu acordei com um sonho que eu tive. No sonho, a gente estava no palco, que era lá embaixo, o auditório, não era esse aqui não. E o irmão David estava pregando a palavra e me chamava à frente para falar de meu filho. E eu acordei assim, assustada na hora, e chamei meu esposo para contar, né, do sonho. Ele falou assim: filha, Deus tem controle de tudo, né? Que nossa oração era essa, então, se for a hora, agora, amém. E viemos de volta, né? Viemos para cá, para o hotel. Passou segunda, passou terça, eu falei: meu Deus, cadê o sonho que você me mostrou, né? Eu falei: o senhor não é Deus de mentira, né? E eu lembro que eu estava conversando com as irmãs nesse dia, as irmãs contando experiência e tudo, e eu contei esse sonho que Deus me falava, que eu ia ter meu filho, que estava próximo de vir já. E passou. Repete, quantos anos de casada? 12 anos, sem ter filho, 12 anos na época. Aí passou segunda, terça, eu falei: meu Deus, isso não é Deus de mentira, cadê a promessa? Passou quarta, na época era de segunda a sexta. Quando faltava um dia para terminar o evento, já na hora de terminar, eu lembro que ele chamava a irmã Adeline para fazer a oração da refeição. E à noite já, né? Ele chamou a irmã para poder fazer a oração. Quando a irmã chegou assim no palanque, aí ele falou assim: irmã, espera aí um momento. Deus está me dizendo algo aqui. Aí eu comecei a chorar já, nem esperei. Que eu falei, era a última oração, né? Deus tinha que falar alguma coisa para mim naquele dia. Falava ou não falava mais, né? Aí ele falou assim: olha, irmã, Deus está falando que tem uma irmã aqui que deseja no coração ter um filho, que vem aqui na frente, que seu filho está chegando. Eu lembro que eu passei assim, não deu nem espaço, eu passei por cima do povo assim, para chegar logo, para não perder. E realmente Deus é maravilhoso, né? E eu, na verdade, pensei que fosse assim, como uma mágica. E não é assim as coisas de Deus. Eu cheguei em casa e falei para o meu esposo: cadê o filho? Que ele disse que eu já estava. Aí ele falou assim: Karina, vamos ficar em Deus, né? Aí passou um mês, passou 2, passou um ano, passou 2 anos. E eu falei: meu Deus, o Senhor não é Deus de confusão. O Senhor não é Deus de mentira. O que o Senhor prometeu,
o Senhor cumpre. E eu aprendi a louvar a Deus, levantar todo dia a mão para cima e agradecer a Deus pelos meus filhos. Um dia eu estava na cozinha lavando os pratos e louvando a Jesus. E o pai falou assim, filha, o seu filho já está aí, no seu ventre. Quando falou assim, eu olhei para um lado, olhei para o outro, parecia que tinha alguém falando no meu ouvido. E eu estava sozinha em casa. Aí continuei lavando os pratos. E ele falou de novo, filha, seu filho já está aí. Eu comecei a chorar tanto que meu esposo chegou, o almoço não estava nem pronto ainda. Ele chegou em casa e me viu chorando. Karina, meu filho, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Ele, o quê? Eu falei, já estou de neném. Aí ele falou assim, é mesmo? Eu falei, é. Aí contei para ele o que foi que Deus me falou. Aí minha mãe, vamos fazer um exame. Eu falei, não. Não, porque o meu Deus, ele falou, ele já fez já. E aí a experiência, tenho 2 filhinhos, não sei se vocês já viram, Davi e a Clara. E na época, Davi nasceu, com 45 dias engravidei da Clara. Aí eu falei, meu Deus, eu pedi 2, né? Mas eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui, que na época o irmão David falou assim, minha irmã, é filhos em abundância. Eu falei, mas... Eu falei, mas... Aí eu falei, não, 2 tá bom de... Amém, irmãs. Obrigada, Karina. É muito bom a gente ouvir essas coisas, né? Muito bom. Boa tarde, amadas. O Pai tem falado muito dentro do nosso íntimo esses dias que o limite do amor dele em nós é a gente põe limite, que a gente não conhece o tamanho do amor dele, porque a gente vê o amor dele pelo que a gente tem para com o outro. E o amor dele é muito grande. Muito. E ele vem mostrando no nosso coração para a gente tirar esse limite com o auxílio dele mesmo. Que ele nos ajude a ver aquele que nos cerca, seja que de natureza for. É o que ele está dizendo dentro de mim. Da forma que ele é compassivo para conosco. Este amor em abundância que não desiste de nós nunca. Eu estava compartilhando no café com as irmãs, isto que eu fui descendo, e Deus estava falando dentro de mim. Que o limite é a gente que põe a tampa. Que Ele nos ajude a deixar sair o tamanho. Senhor, me ajuda a ver. Aquele que nos persegue, aquele que nos despreza, aquele que nos resiste por causa da palavra em nós, aquele que é difícil, que dá trabalho, porque Deus não desiste dele. Nós não somos, ele tem dito a Adelina, nós não somos melhor porque escolhi a Jesus, porque ele nos escolheu primeiro. Mas ele ama igual aquele pessoa mais destruída, mais perverso, mais difícil, mais complicado, aquele que é intolerável aos nossos olhos, que às vezes nós temos que conviver, e o Senhor quer que a gente permita tirar esse limite que a gente coloca em amar, em amor, né? Que ele não vê como a gente vê. Ele cobre multidão de transgressões. E que ele nos ajude a ver, né, com os olhos que ele vê. E uma amada esteve aqui juntinho de mim pela manhã, acho que foi pela manhã. Ou foi hoje ou foi ontem, não importa. E abraçou-me chorando muito. E disse assim, irmã Adelina, que livro que eu dou para minha mãe, porque ela tem tais e tais deformidades. E eu não aguento como
chegar, estou dizendo com as minhas palavras, não sei dizer como ela disse. E eu não sei como chegar a ela, né? Eu quero ajudá-la. E meu coração estava derramando, o Espírito me assistindo, e eu só olhava para ela e dizia: não é livro, irmã. Ela só quer ser amada por você. Só ama. Fica quietinha. Não olha como ela está. Não vê como ela é. Um dia, quando eu tinha maiores e maiores dificuldades de ver pessoas minha íntima, parte da minha vida, de ver essa vida transformada, eu queria mudá-los. E um dia, e a gente foge, a gente quer se afastar para que aquilo não toque na gente. E aí eu me escondi, e sempre orando o Espírito, parecendo que a gente é mais santo. E eu me escondi, ficava ali, eu estava na beira do Rio São Francisco, lá em Sobradinho, e escondida, a gente ia tipo um piquenique, e a pessoa estava num local completamente com outras pessoas, e aquelas deformidades que Jesus já levou, mas eu continuava vendo, eu que queria mudá-la. E quando chegou um dia, que eu estava com esse pessoal no piquenique, e minha família, né? E eu me afastei um pouco, eles lá deitados na rede, uma fogueira e tal, brincando lá, fazendo coisas para a refeição. E eu me afastei um pouco, e tinha uma pedra grande, e eu fiquei encolhida, a água passava e eu encolhida em cima daquela pedra. Eu não lembro o versículo. Eu lembro e creio que foi em Pedro, que ele dizia assim, que o Senhor nos vê pelo propiciatório. E vinha clarinho assim, o pai falando, toda aquela desarrumação, de eu querendo mudar aquela vida. E quando eu falava com essa pessoa ontem, Deus lembrava isso que eu vivi. Que o Senhor via aquela vida, e era para eu ver pelo propiciatório. Eu não sei dizer as palavras que o Espírito fluía em mim, mas vinha essas primeiras palavras, que era pelo propiciatório. E vinha aquele entendimento, né, que o Senhor havia pelo propiciatório, que era por onde que eu tinha que ver, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Com o amor com que Ele me amou, Ele amava aquela vida. E aí Ele ajudou a cessar dentro de mim aquela guerra de querer enfiar livro, de querer enfiar a palavra, de querer fazer o outro, querer o que eu primeiro quis. Eu digo, dá o melhor que você tem para sua mãe, que ela será mudada. Ela vai desejar Deus, o tamanho do amor dele, da vida dele viva, de você dizer, Senhor, eu te agradeço por me dar a oportunidade de servir minha mãe como tu queres que eu a siga, tirando os limites, não olhando pelos defeitos, mas com compaixão, como o Senhor teve comigo. Amém. Meninas, são 10:50. Nós vamos ter de dar uma parada, né? Se vocês quiserem, amanhã podemos nos encontrar de novo, mas a prudência me leva a encerrar agora, para que o irmão Adilson também possa ir, né, se preparar para a reunião da noite, e vocês também, cujos maridos estão nos apartamentos esperando, tomando conta das crianças, e etc, etc, etc. Né? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande em estar na palavra, junto com vocês, diante do trono. Nós sabemos que quando nos reunimos em nome do Senhor Jesus, Ele está no meio de nós. É promessa dEle. Então, eu agradeço a presença do Senhor Jesus
entre nós, nos unindo, nos fazendo eternamente irmãs na palavra. Muito obrigada. E até às 18h30 aqui no salão. Este material é produzido pelo Ministério Verdade Viva, Caixa Postal 51, CEP 30123-970, Belo Horizonte, Minas Gerais. Os telefones: DDD 31 3482 1919, 3482 1879, 3482 7729. Endereço eletrônico: minister@gold, gold.com.br. O site na internet: Verdade Viva, tudo junto, .org.br.